Malta é muitas vezes conhecida por ser um museu a céu aberto, sendo assim um dos destinos de férias mais populares do Mediterrâneo. E nós não quisemos deixar passar a oportunidade de conhecer e partilhar convosco as belezas deste arquipélago. Vamos dar-vos a conhecer lugares incríveis para visitar, restaurantes com comida deliciosa, como se deslocar pela ilha e onde pernoitar. Nós somos os Turistugas e vamos apresentar-vos o melhor de Malta em família. Com séculos de existência, Malta teve Medina como a sua primeira capital. Nesta cidade amuralhada, com uma atmosfera intemporal, perder-se pelos seus recantos faz parte da diversão. Por aqui, destacamos Medina Gate, que serviu de palco para a série Game of Thrones. As suas ruas estreitas de edifícios amarelados, e a Catedral de São Paulo como locais de visita obrigatória. Sendo o palco de imensos conflitos bélicos, fez com que esta ilha esteja repleta de locais de arquitetura militar. Situada no cume de Marfa Ridge, ergue-se a imponente Torre de Santa Ágata, mais conhecida por Red Tower, de onde se tem uma vista panorâmica deslumbrante sobre a baía de Meliá a sul e as ilhas de Gozo e Comino a norte. Visitar a capital de Malta, Valletta, é obrigatório em qualquer roteiro pelo arquipélago. A mais pequena capital da Europa é perfeita para um passeio a pé, dando a cada visitante a possibilidade de se deslumbrar com as suas estreitas e pitorescas ruas. Durante este passeio, não deixe de conhecer os jardins geminados das Lower Baraka e Upper Baraka, ambos com uma vista de cortar a respiração sobre o grande porto de Valletta. Junto do jardim das Lower Baraka, pode vislumbrar o sino memorial do cerco de Malta durante a Segunda Guerra Mundial. Assim como o templo neoclássico dedicado a Sir Alexander Wall. No jardim das Upper Baraka, além das espetaculares vistas sobre o Grande Porto e sobre as cidades de Sengleia e Vitoriosa, tem também a Saluting Battery, onde são disparados tiros de canhão ao meio-dia e às 16 horas, a fim de assinalar esses marcos horários que outrora serviram para acertar os relógios dos capitães das embarcações que dali zarpavam. Além das infraestruturas de arquitetura militar, Malta está também repleta de templos religiosos sumptuosos. É caso disso a Co-Catedral de São João, que impressiona quem a visita pelo interior. Desde o imponente altar-mor à decoração toda em talha dourada, passando pela capela ornamentada com pinturas de Caravaggio. Os 15 € de entrada podem ser um entrave para quem não é apreciador de arte sacra. Mas não só de arquitetura e cidades é feita Malta. Com muitas baías e praias, tem lugares muito interessantes para nos refrescarmos. Prova disso é a praia de Blue Lagoon, na ilha de Comino.
somente acessível de barco e fazendo uma pequena viagem de cerca de 15 minutos, onde ainda podemos desfrutar do recorde das grutas desta ilha. Este passeio foi-nos possível realizar através da Co-op Comino e custou-nos 13 euros por pessoa, ida e volta, e que valeram muito bem a pena. Na Blue Lagoon, a zona de areia é minúscula e o negócio da sombra com cadeira é dominante. 10 euros por cadeira com sombra incluída para todo o dia foi o valor que pagámos. Nas arribas desta minúscula praia banhada com a água azul turquesa, tem vários quiosques onde se pode refrescar com bebidas ou até comer uma refeição rápida. Esta praia é também muito procurada por quem gosta de fazer snorkeling e apreciar a fauna destas águas. Um lugar lindíssimo que vale bem o investimento e tempo. Além da Blue Lagoon, pudemos também conhecer a Paradise Bay e a Golden Bay. Com praias de água um pouco mais escura, mas com areais maiores e preços bem mais acessíveis. Durante esta viagem, não quisemos deixar de conhecer um dos postais de Malta, a Angkor Bay, com vista para a Poppy Village, o parque temático construído em 1979, inicialmente para servir de cenário ao filme do conhecido marinheiro de banda desenhada protagonizado pelo ator conhecido Robin Williams. Para nos deslocarmos pela ilha, optámos por alugar um carro no aeroporto à chegada, pois dava-nos a liberdade de nos deslocarmos onde quiséssemos e com maior segurança para o nosso filho, apesar de ser uma completa aventura conduzir ao contrário do habitual. Esta foi a primeira viagem de avião do nosso filho, e fazer férias em família implica criar um roteiro também interessante para os mais pequenos. Então visitámos também o Playmobil Fun Park, onde o mais pequeno pôde brincar e divertir-se com estes brinquedos conhecidos. O preço é de 5 euros por pessoa e 3 por criança. Além deste parque, fomos também conhecer o Aquário Nacional de Malta, onde pudemos visualizar e conhecer muitas das espécies marinhas e terrestres que habitam este arquipélago. Sem dúvida um lugar encantador e educativo para miúdos e graúdos. Uma visita obrigatória na Ilha de Malta. Durante esta viagem, ficámos hospedados em Meliéa, no Solana Hotel Resort and Spa. Um hotel moderno e muito acolhedor, com o seu rooftop com ex-libris, de onde além de nos refrescarmos na piscina, fica a vista para a Baía e Catedral de Meliéa. Escolhemos esta zona para pernoitar por ser mais acessível ao nível de custos e também mais calma. Durante a nossa estadia, tivemos a oportunidade de nos deliciar com a gastronomia maltesa, que em muito é semelhante à italiana. Sentámo-nos para comer em diversos restaurantes pela ilha, mas essencialmente os da zona de Meliéa, onde ficámos hospedados. Deixamos aqui imagens e os nomes dos lugares onde comemos e os respectivos links na descrição do vídeo.
gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar um like e subscrever o nosso canal e também de nos seguir no Instagram. Façam boas viagens e turistem muito!